Temos aqui um problema bem complicado de retas paralelas. Eu tenho vários ângulos agudos aí, um ângulo de x, um ângulo de 40, um ângulo de 10, um ângulo de 20, um ângulo de 50. Vamos ver como transformar um problema complicado num problema simples, usando uma técnica. Primeiro passo, eu vou dividir a figura ao meio. Eu tenho o ângulo x e 40 para um lado e eu tenho o ângulo de 10, 20 e 50 para o outro, sempre focando em ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus. Então, para o lado esquerdo da linha vermelha, eu tenho o ângulo x e o ângulo 40. E para o lado direito, eu tenho o ângulo de 10, o ângulo de 20 e o ângulo de 50. Eu marquei para um lado com bolas verdes, para o outro lado com bola vermelha. Agora eu faço assim, somo tudo que está na bola verde, x e 40, x mais 40. E o que eu tenho do outro lado, nas bolas vermelhas? Vou botar um sinal de igual, 10 mais 20 mais 50. 10 mais 20 mais 50. Então eu tenho uma equação. Soma as bolas verdes que estão para um lado, soma as bolas vermelhas que estão para o outro. Essa é uma equação simples de resolver. X mais 40 eu repito. E do outro lado, 10 mais 20 mais 50 dá 80. Mais 40 passa para o outro lado diminuindo. X é igual a 80 menos 40. X é igual a 40 graus. Isso encerra o meu problema. Temos aqui mais um problema de retas paralelas para usar a técnica ensinada anteriormente. Mas relembre que a técnica que eu ensinei, ela é para ser feita com base nos ângulos agudos. E o 140 é obtuso e o 165 é obtuso. Então olhe como que nós devemos proceder. Primeiro, prolongo a paralela ali, Quando eu prolongo a paralela, surge um ângulo agudo naquela posição ali do lado do 140. Vou fazer a mesma coisa embaixo, Prolongo a paralela, surge um ângulo agudo do lado do 165. Voltando lá em cima no 140. Quanto mede o ângulo agudo que eu criei agora? Você pega 180 menos o ângulo obtuso. Então eu faço a conta. 180 menos o ângulo obtuso, que era 140. Isso vai dar 40. Então, aquele ângulo agudo do lado do 140, ele é 40 graus. Vamos fazer a mesma coisa embaixo, do lado do 165. Como é que eu vou fazer? 180 menos o ângulo obtuso. 180 menos 165. Isso vai dar 15. Então, aquele ângulo agudo do lado do 165 é 15 graus. Atenção agora. Pronto. Agora eu estou pronto para começar o problema. O 140 e o 165 não vão ser usados. Então eu vou separar uma parte para um lado e uma parte para o outro. Eu tenho 40 de um lado, 15 desse lado esquerdo. E do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho o x somente. Então, em relação à linha vermelha, para a esquerda eu tenho 40 e 15 e para a direita eu só tenho o x. Corto o 140, corto o 165, eles não vão ser usados. Agora dá para usar. O que eu tenho para o lado envolvido em vermelho? Em vermelho só tenho x. O que eu tenho do outro lado? Do lado verde, 40 mais 15. X igual 40 mais 15, que dá 55 graus. Isso encerra o problema. Temos aqui mais um problema de retas paralelas. Lembre-se que aqui eu tenho ângulos obtusos, mas a técnica tem que ser usada em cima dos ângulos agudos. Então, vamos lá. Prolongo a reta para lá, surge um ângulo agudo ali, do lado do 130. Quanto mede esse ângulo? 180 menos o ângulo obtuso. 180 menos 130. 180 menos 130 dá 50 graus. Então, esse ângulo mede 50 graus ali, o ângulo agudo. Vamos fazer a mesma coisa embaixo com toda a atenção do mundo. Traço a reta. Surgiu um ângulo agudo ali do lado do x. Quanto ele mede? 180 menos o obtuso. O obtuso quem é? É o x. Então fica 180 menos x.
180 menos x. Não dá para fazer nada ali. Para ali. Pronto. Agora, os ângulos obtusos 130 e x não me interessam mais. Eu corto 130, corto x. Agora eu vou começar a resolver o problema. Faço a minha divisão, tenho uma parte para um lado, uma parte para o outro. O que eu tenho para o lado esquerdo? Eu tenho 50 e tenho 180 menos x. O que eu tenho para o lado direito? Só o 60. Já sabemos que tudo que está com a bola verde tem que ser igual a tudo que está com a bola vermelha. Na bola vermelha só tem o 60. E na bola verde, 50 mais 180 menos x. Bola verde, 50 mais 180 menos x. 50 mais 180 menos x. E no meio? No meio, sinal de igual. Agora eu tenho uma equação aí. Como é que eu resolvo isso? Vou começar fazendo 50 mais 180. O resto todo eu vou repetir. Repito 60, né? Repito igual. E vou fazer 50 mais 180, dá 230. 230 menos x. E agora, como resolve isso? Como o x está negativo, eu vou usar a balança. Ó. Um prato da balança aqui, um outro prato da balança aqui. O 60 está no primeiro prato, que ele é positivo. O 230 está no segundo prato, que é positivo. E esse menos x aqui? Esse menos x, ele está no segundo prato. Mas como ele é negativo, ele muda para o primeiro prato. Então, ó, é x lá no primeiro prato. O que eu tenho no primeiro prato? No primeiro prato, eu tenho x mais 60. O que eu tenho no segundo prato? Só o 230. E no meio, sinal de igual. Agora é uma equação. Pego mais 60, passa para cá logo. X igual 230 menos 60. X igual a 170 graus. Isso encerra o problema.